Olá, que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por você estar acompanhando as nossas mensagens diariamente, porque nós iremos nos esforçar para todo dia postar uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar de duas mensagens e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. A primeira é o momento da mudança. E a segunda, não brinque com coisas sérias. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal, ajudar uma pessoa que está passando por problema, que está triste, que está passando por problema, que está com medo. Envie os nossos vídeos. Inclusive, no nosso canal tem uma série de vídeos que fala dos milagres de Jesus. E eu aconselho a você a assistir essa série, porque eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a tua alma. Vai trazer um fortalecimento muito grande para você. Vamos para a primeira mensagem? O momento da mudança. Nós hoje vamos falar de Ana. Ana foi uma grande mulher de Deus. Ela tinha tudo. Ela tinha o amor do marido. E pelo que o texto fala, Eucana, o marido dela, tinha uma condição boa financeira, porque ele tinha duas esposas. Então não faltava nada para ela. Quando Eucana ia sacrificar no altar do Senhor, ele sacrificava 2 vezes a mais para Ana. Então você vê que o marido dela amava ela. Mas tinha uma coisa que ela não tinha. Ela era estéril. E ela era humilhada por isso. Ainda mais naquela época onde a sociedade tinha um preconceito contra as mulheres. E ainda mais se ela não tivesse filho. Era um sofrimento muito grande. Era uma perturbação. E a rival dela, que era a outra esposa do marido dela, humilhava ela porque ela não podia ter filho. E isso ia passando os anos, o tempo ia passando e ela não conseguia sair dessa situação. Até que teve um momento em que ela mudou a história. E ela fez duas coisas que fez toda a diferença. E que você tem que colocar em prática. A primeira, ela orou a Deus. Ela levantou um clamor. Ela foi sincera, ela abriu o coração, ela chorou. Ela derramou as suas lágrimas aos pés do Senhor. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa, ela ofertou a Deus. Uma oferta ainda que ela não tinha, mas ela ofertou. Ela falou para Deus: Senhor, que se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele no teu altar. Olha só a importância de duas coisas, da oração e da oferta. Você vê que tem pessoas que estão dentro da igreja, que não dão oferta, que deixaram de dar o dízimo. Você vê que a pessoa ela frequenta a igreja e não dá o dízimo. Você vê que o dízimo, a oferta é tão importante que coloca em jogo até a salvação dela, porque lá em Malaquias fala que quem não é dizimista é roubador de Deus, e os roubadores não herdarão o reino dos céus. Você vê que ela coloca em jogo até a salvação dela. Olha que coisa séria. Porque quando a pessoa não dá o dízimo, muitas das vezes ela dá como desculpa de que o dinheiro não deu. Ela pagou as contas dela, e aí quando ela foi ver, o dinheiro acabou e ela não teve condição de dar o dízimo.
Mas isso mostra que ela coloca Deus em segundo plano. Isso mostra que Deus não está em primeiro lugar na vida dela. Ela paga tudo e depois ela vai tirar o dízimo e aí o dízimo não dá. Você vê que a pessoa acaba inconscientemente fazendo do dinheiro dela o Deus dela. Por isso que ela não consegue dar o dízimo e dar a oferta. É a falta de consideração a Deus. Então tem gente que não consegue ofertar. Você vê que Ana, ela recebeu o milagre porque ela clamou, ela orou e ela ofertou a Deus. Ela prometeu a Deus uma oferta. Ela fez um voto com Deus. Tem coisas, tem momentos na nossa vida que a gente precisa rasgar o coração. A gente precisa ofertar a Deus. A gente precisa se aquebrantar diante de Deus porque ela chorou. Ela colocou diante de Deus a humilhação que ela passava. Talvez você fala para todo mundo do seu problema, você até se expõe, mas não coloca diante daquele que pode resolver o seu problema. Então, nós aprendemos com Ana em se aquebrantar, em orar, em se humilhar diante de Deus e oferecer a Deus um voto, um sacrifício. E você vê que a oferta que ela ofereceu a Deus agradou a Deus. O que ela fez, o que ela se comprometeu a fazer, ela agradou a Deus e ela cumpriu. Ela não apenas prometeu, ela cumpriu a palavra dela. E aí eu pergunto, quanta gente tem prometido coisas e não tem cumprido, principalmente para Deus? A palavra dela já não vale nada diante dos familiares, porque quando ela fala uma coisa, por exemplo, tem famílias que quando o pai fala assim, eu vou fazer isso, o filho já pensa, não vai fazer nada. Porque a palavra do pai já está em descrédito, porque ele promete um monte de coisa e não cumpre. Temos que ser fiel nas nossas palavras. O marido fala que vai dar alguma coisa para a esposa e chega na hora não dá. Olha a palavra dele caindo em descrédito. Mas Ana, a palavra de Ana, ela se cumpriu. Ela falou que ia oferecer Samuel, que ia dar Samuel no altar. E ela fez o que prometeu. E olha que é doloroso o que Ana fez. Ela entregou um filho. Sabe lá o que é isso? Uma mãe ter que dar o filho, ter que ficar longe do filho. Por exemplo, tem pessoas que prometem coisas para Deus e não cumprem. Ela fala para Deus, meu Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou te dar uma oferta, eu vou te dar um dízimo. E chega na hora, não dá. Olha que coisa. Meu Deus, se eu vender esse imóvel, eu vou dar essa oferta para a tua obra. E chega na hora, ela vende o imóvel e não dá. Por exemplo, eu me lembro uma vez, tinha um irmãozinho na igreja que chegou todo lascado. Não tinha emprego, não tinha nada. E aí ele tinha uma causa na justiça. E aí nós começamos a orar, a pedir para Deus operar um milagre. E aí sabe o que aconteceu? Ele recebeu a causa, recebeu o dinheiro e saiu da igreja devendo. Porque a gente deixava ele dever, porque ele não trabalhava. Acreditava, a cantina deixou. E aí ele saiu, ficou devendo, não deu nem tchau pro pastor. Olha só que coisa. Infelizmente, o dinheiro vai acabar. E aí, o que ele vai fazer? Você vê que as pessoas,
elas têm prometido coisas e não têm cumprido. E você vê que Ana cumpriu com a sua palavra. E foi algo dolorido. Vai falar para uma mãe dar o filho para alguém. A pessoa não suporta. Pelo contrário, a mãe dá a vida pelo filho. Mas você vê que ela fez algo tão profundo que chamou a atenção de Deus. Em um determinado momento da vida dela, tudo mudou. Então, observa essas duas coisas, oração e ofertar a Deus. Talvez você precise ofertar a Deus com seu tempo, porque você tem gastado tanto tempo em muita distração, vê novela, vê tudo que é novela, mas não busca a Deus. Vê tudo que é filme, vê tudo que é série na Netflix e não tira nenhum tempo para buscar a Deus. E guarde uma coisa no seu coração. Com Deus a gente nunca perde. Com Deus a gente nunca perde tempo. Deus, quando a gente gasta o nosso tempo com Deus, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Deus está sempre nos mostrando, nos alertando, para que a gente venha viver uma vida onde nós venhamos glorificar o nome dEle e viver uma vida feliz. Vamos agora para a segunda mensagem. Não brinque com o que é sério. Uma coisa que você tem que ter seriedade é com as suas palavras. Tem muita gente que fala assim: eu estou morrendo de sede. Olha só. Ela acaba dando um documento espiritual para o mal, agir na vida dela. Ah, eu vou morrer com essa doença. Tem gente que fala isso e acaba dando legalidade, acaba dando força para o mal agir na vida dela. Tem gente que está jogando e fala: ah, eu morri. Não, para com isso, você perdeu no jogo. Tome cuidado com as suas palavras. Talvez você fale até brincando, mas o diabo não está brincando com um ser humano, não. Ele só está aguardando uma brecha. Talvez você fale: ah, pastor, está sendo exagerado. Tô não. Uma vez eu me lembro uma pessoa no leito de enfermidade, e a pessoa: ah, eu acho que eu vou morrer. E acabou morrendo. A palavra tem poder. Não brinque com coisa séria. Quer ver uma outra coisa séria? Não brinque com a palavra de Deus. Tem gente que brinca. Tem até pregador brincando e tem gente rindo. Para com isso. A palavra de Deus não é para brincar. Tem tanta coisa para brincar. Tem tanta piada para fazer. Claro, você não vai fazer nenhuma piada pornográfica, mas faça uma piada sadia, mas sem envolver a palavra. Respeite a palavra, tenha temor. Quer ver outra coisa? As pessoas brincam com coisa séria. Não brinque com o nome de Jesus. As pessoas têm perdido a autoridade porque peca nas palavras. Tome cuidado com as suas palavras. Nós colhemos do fruto das palavras que saem da nossa boca, das sementes, das palavras que saem da nossa boca. Guarde o seu coração e fale coisas boas. Se for para falar coisa ruim, fica de boca fechada. Às vezes você lembra de uma história ruim, é melhor ficar de boca fechada. Porque muitas das vezes você até conta uma história ruim e acaba até botando medo no coração de alguém. E o medo não faz bem. Por exemplo, a Bíblia fala das más notícias. Não seja portador de más notícias. Pelo contrário, traga as boas novas. Traz a palavra de Deus, que dá vida,
e que levanta o caído. Então, recapitulando, vamos procurar ser como Ana. Ela orou e ofertou a Deus. E a outra parte da mensagem: guarde as suas palavras, para que não venha falar algo que venha da legalidade no mundo espiritual para o mal. Firme os seus pensamentos em coisas boas e fale coisas boas. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que nos ouve. E te peço, Pai, que o teu poder venha alcançar essa pessoa, porque há poder na tua palavra. E eu envio o poder da tua palavra na vida dessa pessoa que está doente, que está passando por um problema espiritual. Meu Deus, que o Senhor venha agora repreendendo todo o mal. Que o Senhor venha agora arrancando tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, vai arrancando agora todo medo, toda tristeza. Venha arrancando agora toda lembrança do passado, toda mágoa, todo ressentimento. Meu Deus, que todo mal da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa. Talvez ela está passando por um problema como Ana estava passando. Um problema de humilhação e que causava muito mal dentro dela. Então eu te peço, Pai, que ela venha vencer essa situação para a glória do teu nome e que ela venha fazer como Ana, orar e oferecer para Deus algo que venha fazer a diferença. É o que eu te peço, Pai. E desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.